Oi gente, eu sou a Neide. A nossa receita de hoje é uma empada de camarão profissional e deliciosa. Vou te mostrar passo a passo como fazer um recheio de camarão fácil, gostoso e muito econômico. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje. E vamos começar nossa receita fazendo a massa da empada. Para isso eu vou colocar meio quilo de farinha de trigo em uma bacia maior. Gente, é aquela massa super econômica e muito gostosa. Também vou colocar meia colher de sopa de sal. Vou misturar tudo. E aqui vou colocar 250 gramas de margarina. Eu estou usando a Qualy, que acho que fica com a massa bem mais leve e mais saborosa. Uma dica, gente, eu sempre uso a margarina gelada, mas como está frio aqui na minha cidade, eu vou usar margarina em temperatura ambiente, porque assim chega no ponto mais rápido. Agora eu vou misturar tudo com a mão. Essa primeira parte eu só vou fazer uma farofinha, eu não vou sair apertando a farinha de trigo na margarina. É assim, ó, bem de leve. Aqui eu só quero uma farofinha úmida. E isso é muito importante, gente. É esse processo que vai deixar aquela massa bem leve e desmanchando na boca. Tá vendo, gente? Ó, é esse movimento. O meu trigo já virou uma farofinha bem úmida. Chegando nesse ponto, aí sim eu vou apertar. Vou apertar até dar o ponto pra gente abrir. E isso faz uma diferença enorme na qualidade da massa. É o calor da minha mão que vai fazer a massa chegar no ponto. Então não precisa acrescentar mais nada aqui. E olha como ela já vai ganhando forma. Já tá ficando bem maleável. Minha massa já chegou no ponto. E para você ver se ela já está no ponto, vou pegar um pouquinho de massa. Vou apertar e vou fazer uma bolinha. Depois eu vou apertar ela para ficar bem achatada. Como se fosse abrir. Tá vendo, gente? A massa já deu liga e está bem lisinha. Olha que massa gostosa para trabalhar. Esse é o ponto. Como a massa aqueceu com a minha mão, eu preciso que ela gele um pouco. Então vou levar ela para gelar por 20 minutos na geladeira. Enquanto a minha massa está lá na geladeira, eu vou começar a fazer o recheio. Para isso eu vou colocar um fio de óleo na minha panela. Vou acrescentar 3 dentes de alho. Vou mexer e vou esperar dar uma leve dourada nesse alho. Meu alho já deu uma dourada. Agora eu vou acrescentar uma cebola média picada. E vou mexer até essa cebola dar uma boa murchada. Minha cebola já deu uma murchada. Chegando nesse ponto eu vou colocar o camarão. Aqui na minha vasilha eu tenho 250 gramas de camarão. Esse camarão é um camarão médio. E esse tamanho, gente, eu corto em 4 partes. Eu não coloco ele inteiro. Se for um camarão pequeno, você corta em 3 ou 2 partes. Vai depender do tamanho do seu camarão. Vou colocar ele aqui na minha cebola. Vou mexer esse camarão e vou esperar ele perder toda essa cor cinza do camarão. Ele tem que ficar com aquela cor rosada. Mas é bem rapidinho. O camarão já perdeu toda aquela cor cinza. Já tá bem rosadinho. E já soltou todo o líquido. Agora eu vou colocar meia colher de sopa de sal rasa. Vou acrescentar 150 ml de molho de tomate. Gente, o camarão ele cozinha muito rápido. Olha que lindo que já vai ficando esse molho. Nesse momento eu vou colocar 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Isso vai dar cremosidade ao nosso recheio e vai ajudar a render bastante esse recheio. E é só misturando. E outra coisa, se você quiser congelar a empada, tem que fazer o recheio com trigo. Não pode usar amido, porque amido solta líquido depois de congelado. E aos poucos eu vou acrescentar 250 ml de leite. Vou ficar mexendo até começar a ferver. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, que é a gosto.
Meu recheio já começou a ferver e quando chegar nesse ponto eu vou abaixar o fogo e vou deixar no médio. E vou continuar mexendo por mais 2 minutos. Isso é para que cozinhe bem o trigo. Já passou 2 minutos depois que começou a ferver e o meu recheio já está no ponto. Olha que recheio lindo. Agora eu vou apagar o fogo e vou acrescentar salsinha a gosto. Vou misturar tudo. E agora é só esperar esse recheio esfriar completamente. E a forminha que eu vou usar é essa de 50 ml. É uma forminha de alumínio. Você vai encontrar assim, pacotinhos com 100 unidades. E o tamanho dela é 7 centímetros de diâmetro e 2,4 de altura. Você encontra facilmente em qualquer loja de embalagem ou em lojas de festa. Em média, tá R$ 7,00 esse pacotinho. Minha massa já está gelada e agora eu vou montar as minhas empadas. E para você que tem balança, você vai pesar 30 gramas. E você que não tem, vai usar 1 colher de sopa como medida. Vou pegar mais ou menos 1 colher de sopa cheia. Peguei a massa, vou fazer uma bolinha. Dou uma leve achatada e coloco dentro da forminha. E depois só venho com o dedo abrindo ela. E você vai abrir ela só até aqui, ó. Não é para ultrapassar essa borda, não. É só até essa bordinha. Vou fazer mais uma para vocês verem. 1 colher de sopa cheia. Aperto e faço uma bolinha. Depois dou uma leve achatada. E coloco dentro da forminha, bem no meio. E vou abrindo com o dedo. Só até a bordinha, como falei para vocês. Meu recheio já está frio. E olha como ele ficou bem cremoso, gente. Vou colocar dentro da forminha. E aqui não é para ficar muito alto, porque senão, quando você colocar a tampinha aí na hora de assar, pode abrir essa tampinha. Então, você vai passar um pouquinho, ou você vai deixar bem rente a essa beiradinha. É mais ou menos meia colher de sopa. E para tampa, eu vou pegar também 1 colher de sopa, mas aí não precisa ser tão cheia. Vou fazer a mesma coisa, ó. Bolinha, vou dar uma achatadinha e vou acabar de abrir no plástico. Coloquei a massa no plástico e dobro ele. Depois, com a mão mesmo, eu vou aumentando ela. Não é para ficar fininha. A dica, gente, é sempre ela passar da forminha. Aí você mede por uma outra forminha. Passou, tá no tamanho certo. Aí eu vou pegar que eu já recheei e vou virar. Agora eu vou apertando essa massa para baixo, que ela vai cortar e vai retirar o excesso, ó. Ao mesmo tempo, eu vou apertando para ficar bem seguro, para não abrir a tampinha. E vou pressionando. Ficou perfeitinha. Essa massa que sobrou é só juntar e usar novamente. É o mesmo processo com todas elas. Joga o plástico, aperta só para aumentar um pouco o tamanho. Coloco em cima da minha empadinha.
Depois eu viro ao contrário e vou pressionando a lateral e apertando ao mesmo tempo, para ficar bem fechada. Na hora que você vai apertando, ó, ela já vai cortando e ficando bem rentinha. Já acabei de montar todas as minhas empadinhas e um detalhe muito importante, sempre coloque elas em outra forma, porque essa forminha aqui ela é muito fininha. Se você não colocar em outra forma, corre o risco de queimar o fundo da empada. Agora eu vou bater uma gema bem rapidinho, só para dar uma quebrada nessa gema. Já quebrei a gema, vou acrescentar um pouco de óleo de cozinha e vou bater novamente. Agora eu bato até ficar tudo bem misturadinho. E esse óleo vai ajudar a render a gema e vai deixar a empadinha bem mais douradinha. Já está no ponto, tudo bem misturado. Agora, com a ajuda do pincel, eu vou pincelar todas as minhas empadinhas. Agora é só levar ao forno para assar. Já deixei meu forno pré-aquecendo por 10 minutos e agora eu vou deixar minha empada assando por 30 minutos na temperatura de 200 graus, ou até que ela fique bem douradinha. Minha empada já ficou pronta e agora eu vou te mostrar como ficou essa delícia. Olha como sai facilmente a empadinha da forminha. E olha a massa dessa empada, gente. Olha como desmancha na boca. Com certeza vai ser um sucesso de vendas. Fica uma massa super leve e um recheio cremoso delicioso. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 15,75. Renderam 20 unidades. Então, 15,75 dividido por 20, cada um vai sair a 78 centavos. Sugestão de venda, R$ 2,00. Você vendendo a R$ 2,00 vai estar garantindo mais de 150% de lucro. E lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. E a validade dessa empada depois de assada é 2 dias na geladeira e de 30 a 90 dias congelada. 30 dias no congelador e 90 no freezer. E para congelar é muito fácil. Assim que ela esfriar, você já leva ao congelador. E aí você vai deixar lá por umas 4 horas ou até que fique bem durinha. E só depois disso é que você vai colocar em saquinhos ou em bandejas. E aí sim você vai poder manter congelado de 30 a 90 dias. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!